compulsiva alimentar e também a bulimia. Vou começar falando sobre o que são, né, esses transtornos alimentares. São transtornos psiquiátricos que eles têm origem no alimento, né, no comportamento alimentar. Então, o consumo e a absorção desses alimentos que são ingeridos geralmente são alterados, dependendo do tipo de transtorno que tem. Esses transtornos trazem prejuízos à saúde, tanto funcionamento biológico quanto psicológico, e tem alto risco de comorbidade e também de mortalidade. Então, um dos principais riscos de mortalidade dos transtornos alimentares é a anorexia. É um dos que mais tem. Desculpa, ignorância. O que é comorbidade? Comorbidade são doenças que podem acontecer a partir de outras. Não só doenças mórbidas, não só doenças crônicas, mas, por exemplo, pode ocorrer outros tipos de transtornos psiquiátricos a partir dos transtornos alimentares. Ou alterações nutricionais a partir dos transtornos alimentares também. Acomete principalmente adolescentes e jovens adultos, 90% no sexo feminino, então mulheres geralmente são mais acometidas, não que homens não tenham, mas geralmente são mulheres. E os tipos são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, os transtornos alimentares, os transtornos de compulsão alimentar, os transtornos de ruminação, evitação e restrição. Esses primeiros, eles não podem acontecer em conjunto. É sempre um ou outro que acontecem, nunca em conjunto. E também tem os transtornos alimentares não específicos, que quando a pessoa não atende a todos os requisitos dos transtornos anteriores. E também a pica, que é muito comum em mulheres grávidas, que é quando a pessoa tem desejos de alimentos não convencionais, de coisas não convencionais que são alimentos. Por exemplo, tijolo, algodão, sabonete. Então, tudo isso também é um tipo de transtorno alimentar. Geralmente acontece mais em grávidas. E tem outros também, mas esses são os principais. Eu também tive vontade de comer alimentar. Também? Sorvete, doce. Esses são os mais comuns, né? Eu não, tijolo come você. Falando um pouquinho agora sobre a anorexia nervosa, né? Os critérios diagnósticos que a gente fala é o que a pessoa precisa ter para ser constatada com anorexia nervosa. Tem uma restrição ingesta calórica muito baixa, então leva a uma perda de peso bem significativa, deixa a pessoa bem magra muitas vezes. Tem um medo intenso de engordar, a pessoa restringe vários tipos de alimentos que ela tem ideia de que são mais calóricos e ela vai restringindo isso. E também a perturbação do próprio peso, né? Como que ela se vê perante o peso dela e a forma corporal. Ela às vezes acha que ela tem muita gordura abdominal e aquilo é um fator para ela querer emagrecer cada vez mais, quadril, principalmente essas duas regiões. A ocorrência para você determinar esse tipo de transtorno é mínima de 3 meses e ela pode ser tanto a restritiva quanto a purgativa. A restritiva, a pessoa vai vai diminuir a caloria da alimentação, fazendo jejum ou até mesmo exercícios muito intensos e numa frequência muito alta. E a purgativa, ela vai usar métodos de purgação, tanto induzir vômito quanto fazer uso de laxantes, diuréticos e até mesmo fazer lavagem em casa com água mesmo, e tem até alguns produtos que são específicos. Os fatores de risco são o transtorno de ansiedade. Não é aquela ansiedade que a gente tem normal, é um transtorno mesmo de ansiedade, uma coisa bem mais forte. Cultura e contexto que valorizem a magreza. Nosso cenário atual dentro da nutrição fala muito sobre isso e infelizmente ainda é muito falado sobre o culto da magreza.
pessoas que tenham pais, filhos, familiares mais próximos de primeiro grau também podem ter. Por exemplo, meu pai tem anorexia, pode ser que eu tenha também, mas não é um fator necessariamente que vai acontecer. Não é genético? Não é extremamente genético. Pode ser que aconteça. Tem uma probabilidade. O não comer também está associado a controle. Geralmente essas pessoas elas querem ter o controle de alguma coisa na vida. Então elas veem na alimentação um jeito de ter o controle disso. Que aí tem a sensação de poder. E também pode acontecer, como eu falei, né, das comorbidades, pode acontecer depressão em conjunto, a anorexia, isolamento social, irritabilidade, insônia, diminuição da libido, angústia e também sentimento de fracasso, porque ela vai ver que ela vai restringir aquela alimentação ou fazer exercícios super extenuantes, mas ela não consegue ver o resultado daquilo. Tem também a distorção corporal. De comportamento mais voltado para a alimentação, eles geralmente escondem alimentos, cheiram e tocam alimentos e jogam fora, não chegam a nem comer o alimento, e quando comem são pequenos pedaços que são consumidos, né? Na alimentação, nas refeições principais, geralmente eles cortam muitos alimentos e misturam para fingir que mexeu ali na comida, que comeu alguma coisa. E como assim? Não entendi. Eles cortam bem a comida e remexem, como se tivesse comido. Gororoba. Faz uma gororoba e aí para falar que mexeu na comida, pelo menos. Mas geralmente isso não é consumido. E quando é consumido é muito pouco. E aí, quando é consumido também, tem um processo de mastigação bem lento. E aí, nesse bem lento, eles conseguem depois cuspir o alimento. Então, é bem complicado essa parte. Quem vê, geralmente, o que está acontecendo com a pessoa é a família. Porque a pessoa entende que ela está fazendo aquilo, mas ela não aceita que ela está fazendo aquilo para emagrecer, que ela está no baixo peso e que está acontecendo vários outros tipos de complicações com ela. Também tem a distorção da imagem, né? Como eu falei, a pessoa às vezes está super baixo peso, bem magra, e ela se vê no espelho sobrepeso, obesa, ela se vê totalmente diferente do que ela aparenta estar. Eu sou assim, eu olho no espelho e Também mulher tem ausência de 3 ciclos menstruais, geralmente, que a gente fala que é a amenorreia. Também tem queixa de constipação, dor abdominal, de muito cansaço ou, se não, uma energia muito excessiva. E também as 3 refeições principais não são geralmente feitas e eles sabem muito de calorias de alimentos, muito. Geralmente essas pessoas elas gostam muito de cozinhar para as outras, mas elas geralmente não comem. E elas sabem assim, caloria de alimentos de cabo a rabo, do que tem no arroz, no feijão, até os fast foods ou alimentos mais comuns na nossa alimentação. E aqui, nessa pirâmide, é o que geralmente acontece na anorexia, né? O consumo de água muito frequente, refrigerantes, de preferência adoçados artificialmente, porque eles não têm caloria. Também algumas pílulas para emagrecimento, café sem açúcar também, geralmente, muito cigarro e comida às vezes. Então, esse é o parâmetro que eles têm para o consumo, né, de alimentos frequentes. O que nós, né, como nutricionistas, podemos fazer para auxiliar essas pessoas? Ajudar na reintrodução alimentar para ter, consequentemente, o ganho de peso, tanto de gordura quanto de massa magra,
e também ver a tolerância daquela pessoa. Às vezes está num quadro tão grave de anorexia que a pessoa tem que ficar internada. E aí a reintrodução alimentar é aos poucos, às vezes por sonda, então é uma coisa bem complicada quando já está num grau muito grave. E também verificar as deficiências, né, de alguns nutrientes. Vitamina D, cálcio, ácido fólico, vitamina B12, magnésio, cobre, zinco. Também identificar a restrição, né, como eu falei, a restrição ou a auto-ingesta de água, porque muitas vezes eles ingerem muita água para, por exemplo, fazer uma pesagem depois, que isso vai fazer uma interferência ali, ela vai achar que a pessoa ganhou peso, mas é água, geralmente. E das bebidas adocicadas também, né, adoçadas artificialmente. E desmistificar alguns mitos sobre os alimentos, né, que são usados, que são evitados, na verdade. Porque isso acontece geralmente com carboidrato, gordura, que são os mais restritos nesse tipo de transtorno. As proteínas eles ainda são até um pouco consumidas, frutas, mas geralmente carboidrato e gordura é o mais restritivo nesse tipo de transtorno. Então, e a gente pode ajudar também, né, acolhendo a pessoa dentro do consultório, a não dando uma outra dieta restritiva para ela e introduzindo isso aos poucos para ela conseguir voltar ao peso que, né, teoricamente seria o saudável. Então, fechamos aqui a parte de anorexia. Falar um pouquinho também sobre os transtornos compulsivos alimentares. O que são isso? São episódios de compulsão alimentar recorrentes. Não que isso aconteça, por exemplo, numa festa, mas que isso aconteça do dia a dia mesmo da pessoa, de forma que ela mal perceba. E aí tem uma quantidade muito grande de alimentos que são consumidos, geralmente no período de 2 horas, misturando doce, salgado, e a pessoa tem a perda do controle do que ela está consumindo. Então, geralmente, ela abre a geladeira e vai consumindo tudo que ela vê pela frente, enquanto prepara um alimento para ela consumir depois. Geralmente é assim que acontece o transtorno. Também tem alguns outros critérios, né? Que é comer mais rápido do que o normal, comer até ficar desconfortavelmente cheio, a pessoa vai vendo que ela está satisfeita, mas ela ainda assim continua. Comer grandes quantidades na ausência de fome, porque ela já não tem mais a distinção do que é fome, do que é saciedade, ela simplesmente só vai consumindo. Comer sozinho por vergonha, porque como ela come muito e ela perde esse controle, ela não gosta de comer na frente de outras pessoas. E ela também se sente muito culpada, desgostosa por estar fazendo isso. Então gera um sentimento de culpa muito forte na pessoa, mesmo ela tendo ainda mais por ela ter essa falta do controle dos alimentos. O sofrimento, né, como eu tinha falado, os episódios ocorrem, para você ser diagnosticado, esses episódios têm que ocorrer pelo menos uma vez na semana, por 3 meses seguidos. A compulsão, nesse caso, ela não está associada com o uso recorrente de outros métodos para compensar. Por exemplo, jejum ou purgação, como na bulimia, que a Tainá vai falar pra gente. O antecedente mais comum do transtorno de compulsão alimentar é o afeto negativo. Quando desde pequena a criança tem algum problema de afeto de pais, amigos, algum problema social, às vezes também, isso pode afetar muito. Tem alguns outros negativos, que são os estressores do dia a dia mesmo, sentimentos negativos em relação ao corpo. Às vezes a pessoa quer emagrecer, mas não consegue, acaba tendo esses episódios de compulsão, vê que ela não consegue mais controlar o alimento
alimento, né, a alimentação de modo geral, e aí ela acaba tendo esse transtorno. E também ela é diferente da bulimia e da anorexia. Geralmente a bulimia e a anorexia acontecem a partir de uma dieta restritiva. O transtorno compulsivo alimentar não, ele começa e depois que a pessoa pensa em fazer alguma dieta, alguma restrição, mas não que necessariamente ela vai ter uma bulimia ou uma anorexia depois. Os estudos falam que ela muitas vezes não acontece esse tipo de transição. Ocorre em todas as faixas etárias diferentes da anorexia, que geralmente é mais em mulher, mas acontece 15 vezes mais em mulheres e 30% mais em obesos. Então, não necessariamente que o obeso tenha um transtorno de compulsão alimentar, mas pode acontecer sim. E a pessoa pode, às vezes é sobrepeso, pode virar a ser obesa devido a esse transtorno. Os riscos são comuns em famílias, né, que pode refletir nas influências genéticas também. Tem problemas nos papéis sociais, no prejuízo da qualidade de vida e satisfação mesmo com a vida em relação à saúde, que a pessoa já não tem mais esse controle. E também maior morbidade, que é a pretensão da pessoa ficar obesa, e mortalidade também, que aí começam a ter os sintomas psiquiátricos mais intensos também. Igual a depressão, também tem um alto abuso de imagem corporal e também essa parte quando a pessoa não gosta de se ver, não gosta do que ela vê do corpo mesmo. E também, né, que a gente pode ajudar na parte nutricional, identificar quais são as aversões, o que a pessoa entende de saudável e compulsoriamente. Fazer com que a pessoa entenda que aquele alimento pode ser consumido, mas de um jeito que ela não tenha esse gatilho para o transtorno. E também determinar horários para refeições, porque geralmente a pessoa come naquele período das 2 horas e depois não vai comer mais nada. Ou se não come, mas come em grandes quantidades ao longo do dia também. E também auxiliar o indivíduo a entender o que é a fome, o que é a saciedade, para evitar esses quadros de compulsão. Acho que, e também acolher. Da mesma forma que na anorexia, em qualquer outro transtorno alimentar, ou até mesmo para um paciente que não tenha. É o acolhimento dentro do consultório que vai ajudar a pessoa a se sentir melhor, a entender o que é alimentação e evitar esse tipo de transtorno ocorra. Então, obrigada, essa é a minha parte em relação à anorexia e o transtorno de compulsão alimentar. Agora eu passo para a Tainá, para ela falar sobre a bulimia. Dietas restritivas. A bulimia é um transtorno super diferente da anorexia, onde o paciente geralmente ele não demonstra fisicamente. Então, assim, tem algumas características, mas não dá para perceber que a pessoa está naquele quadro de bulimia. Então, muitas vezes o paciente pode ser ou um paciente que está no peso normal ou um pouquinho acima. E diferente da anorexia, ele sempre vai fazer algum método ativo. Então, ou ele vai tomar um laxante, ou ele vai vomitar, e é um ciclo vicioso. E sempre, às vezes ele olha, vai sempre também sentir que está magro, gordo, um pouquinho acima do peso, mas ele não está. E acaba que fica com medo, o medo maior é de engordar mais do que aquilo. Então, fica naquele vício. Então ele sempre vai comer o alimento proibido, que ele, na versão dele, é um alimento, pode ali na imagem está um fast food, mas pode ser qualquer outro alimento, pode ser até o arroz,
nutrientes. Ele geralmente é um paciente que é mais ansioso, então ele quer resultado rápido para emagrecer, mas geralmente fica sempre naquele padrão, daquele jeito que ele chegou no consultório. Se ele não mudar a mente, ele continua igual. Então, como a Pamela falou, nos outros casos também tem que acolher, tem que mostrar para ele que ele pode comer algum alimento, ele pode ter momentos de prazeres com a comida e ajudar. Geralmente ele não vai falar logo de cara, só depois de um tempo que ele sente que ele faz aquele método. Então, às vezes, a pessoa que vai muito para academia também, ela também, ninguém percebe, mas às vezes ela está no quadro de bulimia. Então, ela vai comer porque está abundando. E isso pode durar anos, diferente da anorexia. Sentir, ver que ela tem, o cabelo já começou a cair, começou os dentes, ela já começa a, quando eles bem avançado. Então, ela pode desenvolver de se relacionar com as outras pessoas. E aproveitando, vou falar agora sobre a restrição alimentar, que também envolve um pouco de todos os transtornos. Geralmente, na restrição alimentar, o pensamento é igual. Ele se vai imaginar que está acima do peso, vai restringir ou por conta própria, ou porque viu alguma blogueira, e uma hora ele vai sentir o desejo de comer. Só que nessa hora que ele sente o desejo de comer, ele fica, mas será que eu posso comer? Ah, mas meu dia foi tão estressante, eu vou comer. Tudo bem. Algum alimento, outras vezes, é normal isso. Mas na cabeça dele não é normal. Então vai ter a compulsão, como a Ana falou, que a pessoa vai comer sem ver o que está comendo, então vai parar de comer, e vai sentir culpa. Nossa, comia, já estou fazendo uma dieta, não podia comer. Vai sentir vergonha, porque ela vai achar que ela já engordou, então ela vai começar a usar roupa mais larga, vai ficar com vergonha de comer em público e vai se frustrar. Todo mundo consegue, porque todo mundo coloca no Instagram, em outros lugares, que consegue fazer uma dieta, mas nem sempre é assim. Todo mundo sabe que a gente tem momentos que tem que comer alguma coisa diferente, se socializar com as pessoas. Então ela vai se. Só que ela não entende isso, então ela se frustra. E logo ela volta para o ciclo. Estou gordo, eu vou restringir um alimento, que às vezes assim, até ela entender que ela pode comer um alimento, vai desenvolvendo outros quadros psicológicos. Então ela vai ficar mais ansiosa, porque ela quer perder peso, mas não consegue. Então ela começa a ficar mais depressiva, ou entra até mesmo quadros de síndrome do pânico. Então, assim, dá pra comer tudo, tá? Mas em equilíbrio. Então, às vezes a gente tem tudo bem comer uma pizza com a família. Não vai engordar de um dia pro outro. Nenhum alimento engorda sozinho. O que acontece é o excesso. Então, assim, muitas vezes a gente priva um alimento, acha que assim, fica morrendo de medo de comer alguma coisa e vai desenvolvendo outros quadros. Então, Pizza, por exemplo. Você fala, vou comer pizza. uma vez ou outra. Não tem problema. É que o que eu vejo muito, assim, hoje em dia mesmo, que tem essa mais cultura da dieta e tudo mais, é que assim, você não pode comer nenhum alimento que é determinado como proibido. Por exemplo, a pizza. Mas, nos nossos momentos sociais, o que mais a gente faz? É comer. Comer é social também. É um ato de cultura. Não é somente você se nutrir de nutrientes, eu digo. Mas é um ato também. Então, por que não comer uma vez na semana uma pizza ou sair para comer um hambúrguer? Por que não? Entendeu? O que está por trás disso é o sentimento que você vai ter em relação àquele alimento. Porque você vai se culpar por ter comido. Exatamente. Ela vai entrar naquele quadro. Você falou em síndrome do pânico, né? Eu vou perguntar porque eu tenho vários clientes que têm assim, estão com, né? Diferente. E pode ser, mesmo sem a pessoa saber. Então. Sim. Geralmente a pessoa ela não nota que ela está nesse quadro. Então ela começa a ver assim,
Então eles sempre, quando estão num quadro muito avançado, eles não se sentem uma pessoa feliz, sim uma pessoa fracassada, que não consegue fazer nada. E nisso ela se frustra e vai descontar a comida. Nem sempre ela desconta a comida, às vezes desconta fisicamente, mas acaba comendo involuntariamente. Então, às vezes é o ato de beliscar alguma coisa para estar fazendo alguma coisa e eles não associam. Então é uma equipe multidisciplinar mesmo, para conseguir restabelecer o quadro da pessoa. Isso é super importante, o ajuda psicológica, os psicólogos, psiquiatras, ou até mesmo de métodos alternativos, né, para a pessoa conseguir ter essa melhora nos quadros, tanto da anorexia, do transtorno de compulsão, quanto até mesmo na bulimia. Tudo em conjunto vai ajudar a pessoa a ficar harmoniosamente melhor e a ajudar também ela a não ter mais esses episódios dos transtornos. Então seria mesmo depois para a pessoa conseguir voltar ao quadro social, conseguir ter, saber distinguir o que é fome física, o que é fome emocional. Então é bem educação alimentar. Então ela vai começar como se fosse uma criança, tem que voltar a educar como vai comer. Então, que nem na anorexia, às vezes se ela comer um pedacinho de uma coisa que ela não comia, já é um ponto positivo. Demais. Já venceu um obstáculo. Exatamente. Já a pessoa que tem a restrição, tem a restrição alimentar, se ela conseguir entender que hoje ela pode comer um alimento saudável e amanhã ela pode comer com os amigos, já é um grande passo. Exatamente. Bom. Alguém tem alguma pergunta? E é isso. A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Só nossa primeira palestra. Nós estávamos bem nervosos, mas queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Muito obrigada. Conosco. Obrigada. Por ter